Queridos ouvintes do podcast Tributário ao Pé do Ouvido, aqui é Carlos Renato Cunha e estamos começando mais um episódio, dessa vez para tratar dos efeitos dessa pandemia de Covid-19 em relação a vários temas do direito tributário. Estamos aqui hoje com vários dos nossos membros participando, que nos deixa com bastante alegria. Vamos aqui pedir um oi para o Bruno Sacani. Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui novamente, pessoal do Tributário ao Pé do Ouvido, para trazer mais informações para os nossos ouvintes. O grande Elvio Leonardi. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer novamente estar aqui no Tributário ao Pé do Ouvido e vamos para mais um episódio. Dival Mazari Jr. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre é um bom momento para falar sobre o direito tributário, ainda mais em momentos de quarentena. O Henrique Gomes. Olá pessoal, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir com informação para a gente ganhar conteúdo nessa discussão sobre Covid e os impactos tributários. E a Jaqueline Rara. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estarmos juntos novamente, em qualquer horário, em qualquer lugar. Espero que o episódio de hoje possa contribuir com o conhecimento de todos em relação a essa pandemia. Muito bem. Eu acho que é um episódio assim que tem o maior número de participantes aqui da equipe do Tributário ao Pé do Ouvido. Vamos ver se vai funcionar, né, esse formato. Estamos todos em casa, né, em quarentena, tentando evitar aí essa situação tão complicada que todos nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Então, antes de começar, nós queremos primeiro lembrar que esse podcast é realizado com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 17 anos moderniza a rotina dos advogados do Brasil. E também, como recadinhos, a gente gostaria de lembrar aos nossos ouvintes para que nos sigam em nossos perfis nas redes sociais, no Instagram, Tributário Pé Ouvido, no Twitter, Ao Ouvido, tem nossa página também no Facebook, no LinkedIn, e nós temos também os nossos perfis pessoais aqui dos participantes da equipe, né? Nós não vamos aqui apresentar, são vários, mas a gente está deixando também no Instagram, nas redes sociais, nossos perfis pessoais. Sempre tem bastante novidade, notícia postada nesses meios. E vamos deixar também nosso e-mail de contato para que vocês possam mandar sugestões de episódios, críticas, sugestões, que é o contato@tributarioaopedouvido.com.br. Então, vamos lá! Prezados ouvintes, nós todos estamos vivendo uma situação que ninguém esperava até o começo de 2020, ou mesmo até o começo de março. É uma situação que mudou a vida de muitos brasileiros por todo o território nacional e também no mundo todo, né? Essa situação grave de uma pandemia, de um vírus que era até então desconhecido, que causa bastante mortes, bastante sofrimento e que, assim, segundo critérios da OMS, a única solução enquanto nós não temos medicamento e vacina é o isolamento social, é tentar evitar contatos sociais para diminuir o número de contágios de uma vez só. Então é nesse contexto que nós estamos aqui gravando todos também de suas residências, gravando à distância. Nós somos forçados a aprender a utilizar esses instrumentos de gravação à distância, né? Está sendo até interessante como um aprendizado. Acho que nossa vida nunca mais será a mesma também nesse aspecto. Agora, uma coisa interessante que nós temos percebido sobre os efeitos dessa pandemia, que causou realmente uma crise sanitária, mas que está causando, pela forma de seu enfrentamento, uma crise econômica e uma crise social, que com certeza nós veremos consequências por muito tempo e que será um marco histórico na nossa geração. Nós vamos analisar alguns efeitos jurídico-tributários causados pelas medidas de enfrentamento dessa pandemia. Na verdade, eu tenho uma impressão, que eu não sei se é compartilhada por nossos colegas aqui, a impressão que dá pela urgência das medidas, pelo número de medidas tomadas, o número de medidas provisórias, de atos infralegais em todas as esferas da federação, é que parece que nós entramos num mundo jurídico novo. O mundo anterior deixou de valer durante esse período de pandemia. Estamos como num estado de exceção jurídica, em que várias coisas que nós nunca pensamos que veríamos no nosso ordenamento começam a surgir. Até mesmo pela urgência, várias coisas novas ou que nós estudávamos e não vimos na prática, a gente está vendo agora. Para começar a analisar essas medidas, eu chamo ali o Henrique Gomes. Por favor, Henrique. Carlos, e para o nosso ouvinte conseguir visualizar melhor, compreender melhor as nossas discussões, vamos fazer um recorte aqui por âmbito de administração. Então vamos falar primeiro dos impactos no âmbito federal, depois estadual, municipal e a gente fecha com o Simples Nacional, tá? E no âmbito federal, eu gostaria de chamar a primeira atenção aqui para o imposto de renda da pessoa física, né? Algo que afeta a grande maioria dos brasileiros, e a Instrução Normativa 1930 prorrogou o prazo de entrega que era
inicialmente em 30 de abril para 30 de junho, assim como o prazo para o pagamento da primeira cota ou da cota única, prorrogado também de 30 de abril para 30 de junho. E aí um destaque é que o calendário de restituição ele fica mantido, tá? Nós tivemos ali... O Henrique, só uma coisa. Interessante que esse tema nós abordamos no último episódio, né, que foi sobre imposto de renda. E o delegado da Receita Federal que nós entrevistamos, ele não quis soltar, né? Verdade, cara. Bem lembrado. Quase que ele soltou, mas não veio à tona, né? Sim. Seria um grande furo. Seria um furo do tributário ao pé do ouvido, mas não saiu. Não saiu. Mas fica para a próxima. E no âmbito da pessoa física, eu acredito que essa é a maior diferença. Tem 2 pontos aqui interessantes do imposto de renda da pessoa física, que eles excluíram aquela exigência de constar o número de recibo da entrega da última declaração, até mesmo porque muitos contribuintes não tinham conhecimento desse número, para evitar que eles fossem ao espaço físico e gerasse aglomerações, foi excluído. E aqueles que já declararam, teve a possibilidade de emitir novo DARF com um novo vencimento. Maravilha. E no âmbito federal ainda seguindo, agora já para parte das empresas, né? Nós temos outras normas tratando sobre as contribuições. Então, a portaria 139, ela diferiu o pagamento dos valores das competências de março e abril para 20 de agosto e outubro, respectivamente, do PIS, PASEP, COFINS e contribuição patronal. A Instrução Normativa da Receita Federal 1932 prorrogou para julho as entregas das DCTFs e FDs que deveriam ser transmitidas em abril, maio e junho. Então, ali também um caso de diferimento de tributo e prorrogação de prazo para entrega de declaração. Embora tecnicamente não seja um tributo, nós temos o FGTS. Há controvérsias, Henrique, há controvérsias, hein? Opa, há controvérsias, mas tudo bem. É disso que eu gosto. Não, há controvérsia sobre se ele é ou não um tributo, mas deixa isso para outro programa, vamos lá. Maravilha. Há 30 anos. O Elvio, Carlos, o próprio STF não sabe muito bem o que é, né? Tem uma natureza mista para ele. Exatamente. Mas vamos deixar isso entre parênteses, porque senão a gente vai perder um episódio do futuro. Vamos lá. Então, na dúvida, e a título informativo para o nosso ouvinte, a gente trabalha com ele nesse episódio. E a MP 927 possibilitou a suspensão e o parcelamento sem multa em encargos do recolhimento da GFTS de março, abril e maio. E eles poderão ser parcelados em até 6 vezes entre julho e dezembro de 2020. Trazendo para essa linha do lado das relações de emprego, né, do Fundo de Garantia do Trabalhador, eu gostaria que o Elvio comentasse, a Jaqueline também tem bastante conhecimento, a respeito do benefício emergencial de preservação do emprego, da MP 936. Emprego e renda, o BPER, famoso BPER. Né? Bom, só para esclarecer aqui, o BPER ele vai ser pago ou deveria ser pago em 2 situações, né? Quando houvesse a suspensão do contrato de trabalho e também quando existisse uma redução de jornada de trabalho com proporcional redução de salário, né? Para tanto, o governo federal editou lá a medida provisória e um dos seus dispositivos disse expressamente ali que o BPER, né, teria natureza jurídica indenizatória, né? Não teria, portanto, incidência de contribuição social patronal, inclusive, né, permitindo ao trabalhador o recolhimento na condição de contribuinte facultativo no período de suspensão do contrato de trabalho, na hipótese lá que o empregador se utilize desse benefício, né? E também ali trouxe algumas questões interessantes relacionadas aos efeitos desse benefício. Deixa eu só buscar aqui o dispositivo legal, que é o artigo 9º da MP 936, que diz o seguinte, né? Além de ter natureza indenizatória, portanto, ele não integra a base de cálculo do imposto de renda, né? Não vai lá não precisa ser declarado na declaração de ajuste, não integrará a base de cálculo das contribuições, aqui falam previdenciárias, né? Mas eu prefiro usar o termo sociais, para o financiamento do sistema de seguridade social e dos demais tributos incidentes sobre folha, tal, por exemplo, as contribuições de terceiro, não é? Não integrará o fundo de garantia. E, por último, uma questão importante para as empresas que fixarem essa compensação nas hipóteses de suspensão do contrato de trabalho, essa ajuda compensatória que vai acompanhar
o benefício de proteção, emprego e renda, que é obrigatório, pelo menos 30% para as empresas que faturam ou que possuem receita bruta acima de 4 milhões e 800 mil reais, né? Ela também, quando essa pessoa jurídica estiver tributando imposto de renda e a contribuição social sobre lucro pelo lucro real, vai poder, então, excluir da apuração do lucro líquido. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem um auxílio aí para as empresas, né? Porque que as empresas possam aí garantir a manutenção desses empregos, né? Maravilha. Obrigado, El. Queria complementar o que o Elvio falou, que eu acho interessante que essa medida relacionada de maneira imediata às questões das relações de trabalho, ela tem implicações no âmbito tributário, porque tanto os benefícios que o governo vai subsidiar os salários e as próprias reduções dos salários que podem ser praticadas pelos empregadores, elas vão, de uma maneira indireta, reduzir a base de cálculo das contribuições patronais. Com certeza. Em que pese possa parecer, à primeira vista, que só tem impactos na esfera trabalhista, ela também gera indiretamente impacto, sim, na esfera jurídica tributária, mais especificamente na esfera previdenciária. Então, tá aí mais um impacto que não pode ser visto à primeira vista, mas ele vai gerar um benefício para as empresas também nesse momento de desoneração que elas precisam. E vai gerar também, Edival, pegando aí seu mote, um pouquinho mais de déficit na Previdência, né? De outro lado. Vamos lá, Jaqueline, você queria falar alguma coisa? Eu só queria fazer um parêntese nessa questão que o Elvio comentou da natureza indenizatória, que nós temos um episódio da contribuição previdenciária que fala justamente dos reflexos da natureza indenizatória ou remuneratória dessas verbas, que daí reflete na questão da base de cálculo da contribuição previdenciária, né, da folha de salários, do sistema S também, isso vai ter um reflexo. Só fazer esse parênteses do nosso episódio. Aproveitando aí o que a Jaqueline comentou, tem uma questão um pouco mais antiga, que é o Programa de Proteção ao Emprego, que depois se tornou o Programa Seguro-Desemprego. Há também ali uma compensação pecuniária paga pelo seguro-desemprego, pelo FAT, né? Mas que ali naquela legislação não se tratou dessa forma. O impacto tributário não ocorreu porque a legislação dizia, ou diz, né, que haveria a necessidade de se pagar as contribuições sociais incidentes sobre folha, mesmo naquela parte em que caberia à União realizar o pagamento. Então, um pouco aqui veio um pouco diferente, veio com real reconhecimento da condição do caráter indenizatório, da complementação pecuniária aí para quem está recebendo o benefício de proteção, emprego e renda, né? Quem está inserido nesse benefício do emprego e renda. Muito bem, pessoal. Então, vocês já rolaram alguns casos em que houve prorrogação de prazo de recolhimento de tributo, prorrogação do prazo de cumprimento de obrigações acessórias. Foram só esses na esfera federal? Não, nós temos outros casos, Carlos, inclusive de zerar tributo, né? Um exemplo é o IOF. O decreto 10.305, salvo engano, de 1º de abril, ele zerou o IOF em diversas operações de crédito. Tá? As condições são que elas sejam contratadas em 3 de abril e 3 de julho. Então o IOF fica reduzido a zero, salvo algumas exceções. Tá? De imposto de renda e contribuição social, nós não tivemos nenhum pronunciamento ainda, tá? Nem oficial ou extraoficial. E temos outras ainda que eu gostaria que o pessoal me ajudasse, que é a respeito da contribuição para o sistema S, imposto de importação, IPI e IP importação. Eu gostaria que vocês me ajudassem nesses tributos em específico. Bom, do IPI, né, nós tivemos algumas questões que estão lá no decreto 10.302 de 2020, que é a redução temporária da alíquota para bens importados que sejam necessários ao combate do Covid-19, ao combate do coronavírus, né? Só para o pessoal que tenha curiosidade, Elvio, esses produtos, né, que foram reduzidos a zero, as alíquotas, são os artigos de laboratório ou farmácia, luvas... É exatamente isso, Jaqueline. Álcool gel. Inclusive, o Carlos Renato mencionou álcool em gel, que daí eu já vou fazer um gancho em relação ao imposto de importação, que a Câmara do Comércio Exterior, através das resoluções 17 e 22, foram duas, porque em primeiro momento eles incluíram alguns produtos, em segundo momento eles ampliaram esse rol de produtos, né, por entenderem que eles seriam essenciais ao combate da Covid. E daí inclui o álcool em gel, que o Carlos Renato mencionou, ácido
nucleicos, máscaras de proteção, vestuários, respiratórios automáticos, kits, testes para o corona, equipamentos, enfim, essa lista é um pouco maior em relação ao IPI, e vou destacar o último item incluído, que foram as drogas, como a cloroquina, hidroxicloroquina. Acredito que, encerrando ali a parte de tributos em espécie federal, nós temos as contribuições para o Sistema S, que também teve redução, né? Alguém poderia explicar para o nosso ouvinte quais foram as reduções? Eu tinha notado aqui que, em relação ao Sistema S, né, que é formado então pelos SESCOP, STESI, STESC, SENAC, SENAI, SENAT e STENAR, houve a redução aí das alíquotas até 30 de junho, tá? E aí essas reduções, elas variam um pouco, eu não anotei, não sei se alguém tem aí as reduções, porque elas não são uniformes, cada um teve uma redução um pouco diferente, mas são reduções que vão vigorar até 30 de junho de 2020. Basicamente, Bruno, foram reduções de 50%. Tá? Inclusive em relação a essa diminuição que não era esperada, aliás, olha, vocês deram vários exemplos de medidas tributárias na esfera federal de prorrogação de prazo de pagamento de tributo de cumprimento de obrigação acessória que decorrem da incapacidade econômica ou mesmo administrativa das pessoas físicas e jurídicas no cumprimento das suas obrigações nesse momento de um certo caos, né, decorrente da pandemia. De outro lado, vocês me deram exemplos aqui de medidas, digamos, anticíclicas adotadas pelo governo federal para tentar manter a economia funcionando. Nós vemos aí um objetivo, por exemplo, de manter o crédito em relação ao IOF. Vamos ver também aí, foi mencionado, a questão da diminuição de cobrança de imposto de importação e de IPI sobre produtos essenciais para o combate à doença, medicamentos, equipamentos. Agora, em relação à diminuição do Sistema S, que vocês mencionaram, me parece que teve assim um certo oportunismo. O que vocês acham? Tem essa discussão, né? Tá bem pesada essa discussão para dizer que isso já era um plano do governo antes, né, de diminuir a contribuição do Sistema S, e nós temos aí algumas, vamos dizer, jabutis envolvidos em várias matérias da Covid, estão se aproveitando para implantar coisas que estavam na gaveta. O que vocês acham? Isso realmente é um respiro para a empresa? Vai fazer uma grande diferença? Carlos, eu acho o seguinte, eu acho que de fato é uma verdade que o governo federal já há muito tempo tem um interesse em reduzir as contribuições para o Sistema S, que popularmente no ambiente jurídico, contábil, fiscal, a gente costuma falar contribuições devidas a terceiros, incidentes sobre a folha de salários, mas o risco eu vejo mais se houver essa prorrogação dessa redução de base, porque a rigor da medida provisória 932, a redução ela tem um tempo certo para ocorrer, vai até 30 de junho. Se o governo se aproveitar da circunstância e tentar editar um projeto de lei ou através de movimentos na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional de modo geral, tentar alterar o texto para tornar essa redução mais definitiva, aí sim eu acho que é uma medida que se aproveita da pandemia para emplacar um interesse político ali. Só tem que lembrar uma coisa, que também não foram todas as contribuições ligadas ao Sistema S que sofreram redução. O Sebrae, por exemplo, se manteve intacto. Além de outras duas contribuições que nós denominamos de terceiros, mas que vão direto para o caixa do governo, que também não tiveram alteração, que é o salário educação e o INCRA. Exatamente. Nesse caso, é só uma anotação, né? Porque nesse caso, o dinheiro realmente fica com essas entidades, então se mexeu com o dinheiro de terceiro, né? Eu não tô falando que eu gosto dessas contribuições, não, tá? Mas é algo que é interessante porque se diminuiu um tributo que não ia para o caixa do governo federal. Só para fechar aqui, tem uma coisa, né? Essas três aqui que nós falamos por último, Sebrae, INCRA e Salário Educação, elas não estão lá na medida provisória 932. Né? Mas acabam sendo também colocadas aí para depois de acordo com a portaria, né? Lá acreditada pela Receita Federal, certo? O Elvio comentou em relação a essa questão do Sebrae não estar incluso na redução da medida provisória 932. Tem uma observação que a medida determinou que no mínimo 50% das arrecadações do Sebrae fossem destinadas ao fundo de aval às micros e pequenas empresas. Ah, legal. Como uma forma de fomento aí nesse momento de crise.
crise, né? Isso. Pegando o gancho da reflexão que o Carlos Renato colocou, é uma reflexão em relação a essa redução do sistema S, né? Especificamente sobre a medida provisória, que, querendo ou não, ela representa, o Evel vai poder dizer melhor, 5 a 6% sobre a folha, né? 5,8%, por aí. Então, você reduz a metade, já chega a 2,9% a 3%. E uma das justificativas foi em razão dessa questão de manter o emprego, né? Só que, por outro lado, o sistema S, o terceiro setor, também é um gerador de emprego. Inclusive, ele fomenta a pesquisa para as indústrias, para o comércio. Então, tem essa discussão também. Só para fechar, você falou que o sistema S fomenta o emprego, tudo, né? Ali na justificativa da medida provisória, ele vai mencionando quanto cada uma das entidades possui de ativos financeiros relativos à receita anual dessas contribuições e menciona assim, os dados demonstram que essas entidades possuem capacidade financeira para contribuir com o esforço nacional de contenção dos prejuízos sociais e econômicos causados pelo Covid-19. Ou seja, elas podem aguentar o tranco, né? Essa foi a justificativa. Pessoal, os empregadores não, mas elas podem. Fazer só uma observação, eu não sei se é uma coincidência ou não, o Elvio e o Bruno vão se lembrar disso, entre as teses tributárias que se discute lá no Supremo Tribunal Federal, as contribuições ao SEBRAE, as contribuições ao INCRA e ao Salário Educação estão entre aquelas que são as mais discutidas hoje para sua revogação, e são as que não estão abarcadas na medida provisória 932. Se é uma coincidência ou não sei. SEBRAE e INCRA já tem até repercussão geral reconhecida. Estão para ser julgadas, vão ser julgadas esse ano. Isso a gente faz um gancho lá no finalzinho para rememorar o nosso episódio. Ok. Pessoal, em relação a tributos federais, a gente fez um panorama geral. Teve muita coisa, né? Teve medida anticíclica, teve postergação de prazo de recolhimento, cumprimento de obrigação acessória, teve aí diminuição do custo Brasil em relação a equipamentos e medicamentos. Na esfera federal, o que mais nós tivemos em relação à cobrança de tributos? Ô Carlos, eu tenho uma anotação aqui interessante. Nós tivemos, o que eu observei de interessante aqui? Em primeiro lugar, existe uma portaria conjunta da Receita e da Procuradoria em que prorrogaram por 90 dias a validade das certidões negativas de débitos e das certidões positivas com efeitos de negativa. Isso já é uma medida interessante para as empresas que estão em processo licitatório, empresas que precisam da certidão de regularidade fiscal para obter um financiamento, para realizar, participar de concorrências públicas, às vezes privadas, então precisam desse instrumento. Então já é algo muito benéfico. Nós temos também aí, sobre o aspecto de prorrogação de prazos, suspensão de medidas de cobrança administrativas, tais quais apresentação para protestos de dívidas ativas, instauração de procedimentos de reconhecimento de responsabilidade, por exemplo. Nós temos uma portaria da PGFN 7821, que prorroga por 90 dias, suspende por 90 dias prazos processuais ligados à Procuradoria, prorroga também por 90 dias medidas de cobrança administrativa e também suspende por esse mesmo prazo o início do procedimento de exclusão de contribuintes de parcelamentos por conta de inadimplência. Essa mesma regra de exclusão de parcelamento também foi conferida pela Receita Federal, através aí, para quem quiser anotar, da portaria Receita Federal do Brasil 543/2020, que também, à semelhança da Procuradoria, adota ali medidas de suspensão de prazos processuais, de impugnação, relacionados aos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, e também adota essas medidas de suspensão de cobrança também. Dentro disso, é uma coisa que tem um efeito indireto, que me parece interessante, foi a própria suspensão de prazos judiciais determinada pelo CNJ, né? E aí também dessa esteira a gente teve a suspensão de prazos do contencioso administrativo de vários entes, né? Isso tem um certo impacto também em relação ao procedimento de cobrança. Exatamente.
Isso pode até impactar, às vezes, em casos de consumação de decadência de prescrição, certo? Em que pese, salvo engano, há ressalvas nesses instrumentos normativos para que se evite o perecimento do direito em função da consumação de prescrição ou de decadência, mas que é um efeito indireto também, é possível. Isso, a própria portaria 543 da Receita Federal coloca como exceção, né, que seria para evitar a prescrição e a decadência do crédito tributário, e também casos de procedimentos para a verificação da origem de recursos em relação à questão do combate da interposição fraudulenta, do contrabando, enfim, essas seriam algumas das exceções a prorrogações, essa suspensão de prazo. Mas, Jaqueline, convenhamos, fica prejudicada, né, os atos da administração por conta do isolamento social que se implementou dentro da administração pública, de qualquer modo. O próprio ato de fiscalização, ainda que se entenda que é essencial e pode ser praticado, como as empresas estão, muitas delas de portas cerradas, me parece que é um prejuízo para a própria fiscalização, para a própria administração tributária de maneira geral, constituir o crédito tributário. Então, ainda que as portarias façam essa ressalva, eu acho que existe probabilidade real e concreta de ocorrer, sim, a consumação de decadência em alguma outra hipótese. Muito bem, pessoal. Então, em relação à esfera federal, a gente fez uma viagem aí panorâmica sobre vários aspectos. Esse tipo de medida tem se repetido de certa forma também em relação a estados e municípios? Carlos, eu tenho algumas anotações aqui, como essas notícias e essas medidas são difusas, então é difícil a gente ter um panorama geral e específico de cada uma delas. Eu fiz alguns apanhados aqui e observei que no âmbito dos estados e dos municípios também, mas vamos falar primeiro dos estados, as medidas adotadas, elas são tratadas em 4 vertentes, por exemplo, seja no diferimento, na prorrogação dos vencimentos dos tributos, na prorrogação de parcelamentos, do vencimento das prestações de parcelamentos e, como consequência também, uma suspensão dos atos de exclusão de contribuintes, de exclusão dos parcelamentos em função da inadimplência, à semelhança do que a Receita Federal do Brasil fez, do que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também fez. A outra vertente seria a prorrogação do cumprimento das obrigações acessórias e também, na mesma linha que a gente já falou aqui, prorrogação dos atos de cobrança, de protesto, cobrança administrativa e ou judicial das dívidas ativas, por exemplo. Então, nessas 4 vertentes é que nós temos aí os instrumentos normativos tratando das medidas de combate aos efeitos tributários decorrentes do coronavírus. E também a suspensão de prazo de contencioso em algumas localidades, né? Em alguns estados. Perfeito, isso mesmo. Né? O que todo mundo anseia é pelo diferimento do ICMS em regime normal, né? E nós temos até conhecimento de ações coletivas, até da Fiesp em São Paulo, que não tiveram, até o momento, pelo menos que a gente tem conhecimento, êxito. E no estado do Paraná, por exemplo, a gente não tem nenhuma norma diferindo o prazo de pagamento ali do ICMS, né? Temos somente o ICMS-ST e do DIFAL, isso para as empresas optantes pelo Simples, tá? Mas do regime normal de ICMS, eu particularmente não tenho conhecimento de nenhum diferimento. Bruno? Até aproveitando o gancho do Henrique aí, inclusive o município de São Paulo é um dos que não prorrogou o prazo de vencimento do ISS, por exemplo. Se não me engano, São Paulo e Rio de Janeiro, dos grandes municípios, né, do Brasil, São Paulo, o maior deles. São os maiores arrecadadores de ISS do Brasil, né? Exatamente. E isso está gerando realmente uma enxurrada de ações na Justiça Paulista pedindo a prorrogação do ISS, já com algumas decisões favoráveis aos contribuintes, tá? Inclusive de parcelamento e também do ISS. Então, em relação a tributos estaduais e municipais, obviamente é impossível, né? A gente poderia só dar exemplos aqui, foram mencionados alguns, mas aí, lógico, o ouvinte vai ter que analisar como está a situação no seu estado, no seu município. Uma coisa interessante que o Henrique citou o exemplo do estado do Paraná, em que houve somente o diferimento do ICMS em algumas situações para empresas optantes do Simples, e não para o regime ordinário. E aí, é só uma coisa para a gente colocar aqui na mesa, quem quiser falar, fica à vontade. Um dos temas que podem surgir, e com certeza surgirão, é o seguinte, e a isonomia? Então, nesse caso aqui, o fator de descrime ser micro ou pequena empresa tem relação com a questão da pandemia? São elas apenas as que sofrerão esse efeito? Esse é um tema interessante de debate que com certeza nós vamos ver por aí, né? Eu diria o seguinte, eu até poderia concordar com essa diferenciação, dado que a própria Constituição ela traz alguns standards,
né, para aplicação específica às micro e pequenas empresas. E aí a gente vai encontrar, por exemplo, situações assim, lá na linha D do inciso 3 do artigo 146 da Constituição Federal, que determina que lei complementar definirá tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte. E ainda, salvo engano, né, no artigo 170 da Constituição Federal, que trata dos princípios gerais da atividade econômica e menciona lá também tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras. Então, assim, de certa forma, eu acredito que as empresas que estão ali inseridas no âmbito das micro e pequenas empresas deveriam sim ter um tratamento ainda mais favorecido que as demais empresas. Então, eu não consigo visualizar ali uma quebra de isonomia quando você trata de forma um pouco mais favorecida essas empresas menores. Eu acompanho o Elvis nesse raciocínio. Eu acho que talvez a discussão, quando a gente for falar da isonomia, nós estamos falando um pouquinho mais de maneira profunda. Eu acho que a Constituição, assim como o Elvio comentou, ela nos dá uma diferenciação juridicamente aceitável e justificável, do ponto de vista jurídico, para que se confira um tratamento diferenciado e favorecido, como em várias partes vem trazendo a Constituição. Me parece que a gente tem que analisar sob a ótica não da isonomia pura e simples, mas sob o aspecto da equidade, né? Me parece que as micro e pequenas empresas, salvo exceções, serão mais afetadas do que as médias e grandes empresas. Então, acho que por isso a gente pode argumentar e sustentar que é possível elas terem esse tratamento diferenciado aí, que não foi conferido para as demais empresas. Muito bem. E pegando então o mote, já que nós falamos de micro e pequena empresa, deixamos aí no ar esse tema super conflituoso, nós temos o Simples Nacional, que o Henrique tinha mencionado e a gente deixou por último aqui. Em relação ao Simples Nacional, nós tivemos algumas idas e vindas. Gostaria de dar o histórico ali, Elvio? Claro, vamos lá. Inicialmente a gente teve a resolução 152 do Conselho Gestor do Simples Nacional, só que ela tratava apenas dos tributos que estavam ali nos incisos 1 a 6 do artigo 13 da Lei Complementar 123, que é a Lei do Simples Nacional, basicamente mencionando ali um diferimento do pagamento do Simples Nacional para aqueles tributos que seriam, né, de competência da União, né? E esse diferimento seria para os meses de março, abril e maio, né, fazendo com que esses pagamentos passassem a vencer nos meses de outubro, novembro e dezembro, respectivamente. Bem, aí a gente teve uma grande celeuma, porque, peraí, a quem cabe definir o pagamento ou a data de pagamento dos tributos do Simples Nacional? Uns municípios e outros estados editaram normas específicas, mas a gente vai lá, salvo engano, é o artigo 23 da Lei 123, da Lei Complementar 123, que trata o que menciona ser competência do Conselho Gestor definir isso, né? E a partir de então, uma certa discussão passou a envolver esse assunto. Agora, no dia 3 de abril, o Conselho Gestor do Simples Nacional acabou por revogar aquela resolução 152, editando a 154 e incluindo os tributos do Estado e do município, ou seja, o ICMS e ISS também, aqui no âmbito dessa determinação específica. E aí, aqueles tributos que se vencerem em março, abril e maio passarão a ter vencimento em julho, agosto e setembro, né? Muito se discute aí sobre o Pacto Federativo, se poderia ou não a lei complementar ditar essa norma, né? Dizer que cabe aí à União, através do Conselho Gestor, definir a data de vencimento dos tributos estadual, né? O ICMS, do municipal e ISS, mas é o que temos, né? Então caberia aí o cumprimento aí dessa resolução. Mas o Carlos aí tem uma obra importantíssima no mundo jurídico aí, que trata exatamente do Simples Nacional e poderia nos dar aí informações muito mais importantes sobre essa violação ou não ao Pacto Federativo, quando falamos da União influenciando aí nas datas de pagamentos ou nos próprios tributos em si, né, estadual e municipal. E aí, Carlos, por que você não diz isso? Eu vou deixar isso para um episódio próprio sobre o Simples, porque eu passo mal toda vez que eu leio
lembro da Lei Complementar 123 e o que ela fez com a Federação Brasileira, mas assim, partindo do pressuposto da sua constitucionalidade, né, que na prática ela é reconhecida, até porque não tem discussão judicial a respeito, realmente a competência é do Comitê Gestor. Na verdade, as normas de municípios e estados que tentaram ali prorrogar prazo do Simples, elas não teriam validade. Antes da gente passar assim, para um debate de alguns pontos que tem sido bastante polêmico em relação à pandemia, no meio direito tributário, nós temos também algumas questões de direito financeiro, só vamos mencionar aqui para o ouvinte, mas que também tem ali vamos dizer, um contato com o direito tributário. Então, por exemplo, foi aprovado pela Câmara a PEC 10/2020, que agora está sendo analisada pelo Senado Federal e está sofrendo muitas críticas. A PEC do orçamento de guerra, né, ela praticamente cria um regime jurídico temporário do ponto de vista financeiro. E aí, nessa PEC, ali nós temos vamos dizer, a quebra de qualquer limitação para benefícios tributários em relação ao impacto orçamentário financeiro. Né? Não seria necessário nenhum tipo de controle em relação financeiro orçamentário para a concessão de benefícios tributários. O que é compreensível, né, obviamente, numa época como essa, em que realmente os gastos estatais, o déficit estatal vai acabar aumentando para poder fazer a economia voltar e para poder manter as empresas funcionando, os empregos no máximo possível, mas que terão preços, assim, consequências com certeza no futuro. E também impactos, né, em relação ao controle financeiro orçamentário. De outro lado, depois a gente pode abrir para vocês comentarem se quiserem esses temas, nós tivemos uma decisão muito estranha, é compreensível também no contexto. Eu falei que parece que o direito brasileiro está sendo derrogado, né, pela Covid. Nós tivemos uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, na medida cautelar da ADI 6357, que ele já fez lá a PEC do orçamento de guerra por conta própria numa canetada monocrática no Supremo. Então ali ele simplesmente interpretou uma decisão liminar os artigos 14, 16, 17 e 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de um dispositivo da LDO da União, praticamente suspendendo a LRF durante o período da pandemia, em relação ao cumprimento de prazos e de controles financeiros e orçamentários. Então, são coisas que com certeza vão gerar muita reflexão nessa área. E aqui, o que interessa do ponto de vista tributário é que nós vamos ter ali também aquelas questões em relação a limites de benefícios fiscais que estariam, nesse momento, suspensos, mais ou menos como eu mencionei ali no caso do orçamento de guerra. Gostaria de complementar alguma coisa sobre esse tema ou a gente pode partir para o aprofundamento dos outros pontos? Eu só gostaria de colocar uma coisa, talvez não é exatamente sobre a PEC, tá? Mas talvez aí sobre, na verdade, a liminar concedida aí pelo ministro Alexandre de Moraes. Me parece que eles estão, inclusive vi isso em uma outra liminar do Gilmar Mendes, passando a se utilizar do que se chamou lá em Portugal, por exemplo, de jurisprudência de crise, né? Onde alguns direitos são afastados em homenagem à possibilidade ou à necessidade de reorganização do próprio Estado, para que ele, entre aspas, né, entre novamente nos eixos. Então acho que é mais ou menos por aí. Esse é um debate, assim, do ponto de vista do direito constitucional muito relevante e filosófico, né? Porque tem aquela questão, é como se criasse um estado de exceção, ou até onde a economia ela força o direito a entrar numa realidade que normalmente o direito não entra. Pessoal, partindo então para os debates que a gente tinha aqui na nossa pauta, que é bastante coisa, vamos falar de alguns assuntos que a gente gostaria de aprofundar. Primeiro, a gente falou ali de alguns aspectos em relação à cobrança tributária que foram afetados pela pandemia. Eu gostaria de ouvir ali o Edival, o Henrique, a Jaqueline, sobre a transação tributária, naquela MP da transação tributária. O que nós temos de novidade nesse período de Covid? Legal, Carlos. Nós até gravamos um episódio sobre transação com base nessa mesma MP, só que nós trabalhamos lá com duas hipóteses basicamente. Uma transação por adesão e uma transação individual, parte de proposta da PGFN ou do contribuinte. A grande diferença dessa transação extraordinária é justamente que ela não tem os diversos requisitos que as outras transações tinham, tá? Então, se você olha, inclusive, deixa eu pegar
para vocês, para nossos ouvintes aqui, a portaria em questão é uma portaria PGFN, né? Isso, 7.820, que trata da transação extraordinária, que ela fala basicamente que é aplicável a créditos inscritos em dívida ativa, não delimita período, não delimita outras condicionantes, para de um pagamento flexibilizado, digamos assim, né? Teria uma entrada no valor de 1%, dividida em até 3 parcelas, e o restante em até 81 meses para pessoa jurídica e 97 para pessoa natural, empresário individual, microempresa, empresa de pequeno porte. Os débitos de natureza previdenciária, né, que esse seria essa entrada, então, de 1% em até 3 parcelas, o restante em até 57 meses, totalizando ali 60 meses. Então, a grande questão dessa transação extraordinária são esses limites mais flexíveis, que basta estar escrito em dívida ativa, em resumo, né? E aí nós temos outras problemáticas, que é a questão da validade dessa transação. Eu gostaria da ajuda dos colegas para discutir a matéria. Eu queria complementar aqui, que eu achei interessante quando o Henrique comenta, ele fala que é possível a sua aplicabilidade a várias dívidas ativas. E eu passo um destaque aqui de algo específico, que o artigo 1º da portaria que regula essa transação extraordinária, que a Procuradoria ela se inspira, ela atrai como fundamento de validade a medida provisória 899 e institui uma outra transação diferente daquela instituída pelas portarias lá do final de 2019. Que a gente já tratou no episódio específico. Eu achei interessante o que o Henrique comentou, quando ele fala, olha, é possível fazer a transação extraordinária para débitos de cobrança de dívida ativa da União, cuja inscrição e administração incumbam a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Nesses aí que me vem à mente rapidamente, eu lembro que as dívidas ativas referentes a FGTS e contribuição social lá da Lei Complementar 110, por exemplo, elas são a competência pela inscrição e pela cobrança, cabem a Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, para essas também é aplicável essa transação extraordinária. Eu anoto aqui e complemento em relação ao que o Henrique falou, que essa entrada de 1%, ela é majorada para 2% quando se tratar de um reparcelamento, por exemplo. Vamos dizer que um contribuinte, ele tem um parcelamento lá simplificado no âmbito da Procuradoria e ele quer fazer a migração para um novo parcelamento para transação extraordinária. Ele pode fazer isso, só que a única diferença que há é que ao invés de ele pagar 1% a título de entrada, ele tem que pagar 2%. Esse acho que é um outro ponto importante para observar. Ainda em relação à transação extraordinária, vale comentar que ela ainda é válida. Ela teve um prazo original de adesão até o dia 25 de março, por conta da tramitação da medida provisória, da conversão em lei da medida provisória, ela teve um prazo prorrogado que, em ordem prática, ele vai ser até a data em que a Presidência da República promover a sanção ou o veto da medida provisória 899. Então, esse é o prazo de validade para aderir a essa transação extraordinária nesse momento. Em linhas gerais, são essas as considerações mais relevantes em relação à transação extraordinária, diferente das situações daquela transação que nós tínhamos já comentado em episódios anteriores. Infelizmente, mas não se poderia esperar de maneira diferente, ela não traz hipóteses de remissão e anistia. Então, o contribuinte ele vai pagar o tributo acrescido dos encargos incidentes sobre eles. O que ele vai obter com essa transação extraordinária, em linhas gerais e de maneira básica, é uma dilatação do prazo desse parcelamento. O Henrique comentou antes do episódio começar aqui alguma coisa em relação à aplicabilidade ou não das dívidas do Simples Nacional. Eu queria ouvir um pouco mais, Henrique. Isso, uma provocação que faço para vocês aqui é que no episódio da transação nós conversamos que não se aplicaria às dívidas do Simples Nacional, né? Se aplicaria a dívidas de empresas do Simples, né? Mas não dos tributos apurados por meio do Simples Nacional, por uma questão de falta de regulamentação do Comitê Gestor. Da análise das informações aqui, eu não identifiquei nenhuma norma que permitiria isso, ou seja, continuam as mesmas disposições de transação, não se aplicando essa transação, parcelamento do Simples Nacional. No entendimento de vocês Não, exatamente. Até porque essa vedação, Henrique, ela está na própria medida provisória. Lá no artigo 5º, parágrafo 2º,
a linha A. Né? As vedações estão lá. Então, assim, como é uma transação, em linhas gerais respeita o contido na medida provisória que está lá para ser sancionado, né? Então, aí não se faz transação com os débitos do Simples, né, do fundo de garantia, não inscritos em dívida ativa, que reduza o montante principal do crédito, e as multas lá do artigo 44 da 9.430 e do artigo 80, parágrafo 6º da 4.502 de 64, né, e dívidas de natureza e multas de natureza penal. Isso aí não entra na transação. Maravilha, obrigado, Elvis. Nada, tamo junto. Bem, então falamos aí um pouquinho dos efeitos da pandemia até na transação tributária, que já é um tema polêmico, já deu episódios, né? Continuando, a gente vai, assim, agora tratar de alguns temas, pincelar algumas questões polêmicas, já para encaminhar aqui para o final desse episódio que já vai longo, né? São muitos temas. Pessoal, na verdade, é o seguinte, vocês sabem que eu gosto de filosofar um pouco, né? Tem um tema sobre essa questão de prorrogação de prazo de tributo, porque todo mundo acha que é meio óbvio. Não, tem que prorrogar prazo de tributo, porque é pandemia e tal, mas tem uma questão interessante que eu não vi muito debate por aí, que é o seguinte: nós temos lá a moratória, né, no CTN, moratória que seria exatamente isso, de conceder mais um prazo, né, para o pagamento de tributo, seja ele como um todo, como está sendo agora, seja ele parcelado, e daí nós temos uma confusão entre a figura da moratória do parcelamento como uma espécie de moratória. Então a gente conhece todas essas discussões ali da teoria do direito tributário, dos artigos lá 152 e seguintes do Código Tributário Nacional. Mas a moratória tem que ser concedida por lei, né? Então, assim, um debate assim, tem uma sintonia fina nessas questões de prorrogação de prazo de tributo que eu não tenho visto o debate. Então, a grande questão é, essas prorrogações de prazo de recolhimento seriam moratória, não seriam? Eu tenho a minha opinião, né? Quando é tributo sujeito ao lançamento por homologação, se o crédito ainda não está constituído, não é moratória, porque moratória é quando o crédito está constituído, mas essa ideia que é aplicável, né, que não seria uma moratória, tecnicamente, para os tributos federais, que todos vocês mencionaram os exemplos, ela não se aplica muito bem para tributos lançados de ofício, como, por exemplo, o IPTU de municípios, né? Aí nós temos uma situação diferente, né? Precisaria de lei, em tese, para poder prorrogar prazo, dependendo da situação, se é crédito já constituído e tal. Esse é um tema, não sei se vocês querem comentar, só estou levantando a bola aqui, porque é um tema interessante que a Covid tem trazido no direito tributário, que eu não tenho visto ser debatido por aí, tá? Se vocês não quiserem, a gente já vai passar para o próximo ponto. Pode falar. Não, eu quero fazer um comentário, você me corrija se eu estiver muito fora do tom aqui da discussão, mas eu até estava discutindo, eu e o Elvin, uma certa oportunidade, uns tempos atrás, que poderia coexistir a moratória instituída por lei, com base lá no artigo 152, como fundamento de validade, e o diferimento ou a prorrogação dos vencimentos dos tributos, sem adentrar ali na especificidade do tributo constituído ou ainda não constituído, certo? Embora ali às vezes tenha uma impropriedade de terminologias, tá? Mas tudo bem. E aí, quando eu estava estudando um pouquinho sobre isso, a primeira coisa que me veio à mente é, será que poderia se fazer isso por instrumento normativo infralegal? E existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal, quando ele estava analisando a constitucionalidade do artigo 66, 7850, Elvis, se me falha a memória? Não me recordo agora. É uma lei que dava poderes ao ministro da Fazenda, ou quem lhe passa às vezes, de alterar o vencimento dos tributos, certo? Tanto é um fundamento de validade utilizado que foi utilizado recentemente, agora pelo Ministério da Economia. E nessa discussão que se fez lá no Supremo, se discutiu se poderia outorgar essa competência legislativa ao ministro da Economia, ao ministro da Fazenda. E se decidiu o seguinte, de maneira bem resumida, que o vencimento do tributo não integra o fato gerador do tributo, a data. Não integra a regra matriz de incidência do tributo. Então pode sim ser alterado por um instrumento normativo infralegal e não tem muito óbice de se prever então uma lei prévia, que seria o caso de uma moratória. Não sei se eu fui muito claro, mas parece que gira um pouco em torno disso. Você foi um pouco claro, sim, mas é que daí tem uma distinção que eu falei que era uma sintonia fina, lembra? Na verdade, assim, a gente não vai poder aprofundar aqui porque não temos
mais tempo, gente. Não temos mais tempo. Então a gente vai encerrar. Mas assim, você realmente alterar a data de vencimento não faz parte da regra matriz, não está sujeito a estrita legalidade. Mas isso é para crédito não constituído. Então assim, depois que você constituiu o crédito, que ele está vencido, não é crédito constituído. Depois que ele está vencido, se você vai dar um novo prazo, é moratória. Então por isso eu estava dizendo o seguinte, que no caso, por exemplo, de tributo sujeito a lançamento por homologação, você está falando de vencimentos futuros de créditos que nem foram constituídos ainda, então não tem como falar que é moratória, é mera mudança de prazo de pagamento. Nesse caso, realmente a jurisprudência é pacífica, né, de que não precisa obedecer a estrita legalidade. Agora, o problema no caso do IPTU é diferente, né? Então, assim, o IPTU é lançado de ofício e ele vai estar vencido agora. Então, você conceder para débito inscrito em dívida ativa novos prazos sem autorização legal é algo um pouquinho mais complicado. Digo assim, ele demanda um pouquinho mais de reflexão, mas é só pra gente jogar aqui o assunto, mas vamos partir pro próximo assunto, pessoal. Fica aí pro ouvinte pensar durante a madrugada, porque ele não tem o que fazer mesmo na quarentena, né, coitado? Então, vamos lá, pessoal. Eu acho que o assunto, o restante a gente vai comentar, tem muito assim, mas tem um assunto que aconteceu, foi notícia, o nosso ouvinte já deve estar sabendo, a gente gostaria de comentar assim algumas consequências disso. Então saíram algumas decisões, vocês até comentaram aí, o judiciário prorrogando o prazo de vencimento de tributo, né? Então teve uma famosa primeira ali que saiu, rodou nos grupos de WhatsApp da vida. Lógico, do ponto de vista do contribuinte, do advogado, poxa, é muito bom, etc e tal. A gente está acostumado com o judiciário se metendo em tudo, né? Essa decisão, ela gera algumas reflexões muito relevantes. Do ponto de vista de estratégia, se isso do ponto de vista do contribuinte é interessante ou não é, que eu gostaria que vocês comentassem. Do ponto de vista da utilização da ideia do fato do princípio da força maior para o direito tributário, principalmente dentro dessa ideia, exatamente porque, se você pegar o Código Tributário Nacional, bom, primeiro, antes de falar do Código Tributário Nacional, vai ter uma discussão de eventual ofensa à tripartição de poderes ou um excesso de atuação do Poder Judiciário nesse caso, se não a lei autorizando essa prorrogação ou um ato infralegal, isso dependendo da situação. Agora, se você pegar, por exemplo, o artigo 136, 137 do CTN, a responsabilidade por infrações tributárias ela é objetiva como regra. E principalmente, se a gente for pegar a questão da mora, a questão do atraso de pagamento, se a gente pegar lá o artigo 161 do CTN, ele vai dizer que o crédito, quando ele não é pago na data de vencimento, seja qual for o motivo determinante da falta, ou seja, em tese, se você pegar a redação aqui literal, é uma regra que não é derrotável, a pessoa, né, o contribuinte vai estar sujeito a penalidades. E aí uma decisão judicial, ela meio que está indo contra a lei, criando aqui, não é uma crítica, só estou dizendo, contra a letra da lei, mas criando aqui uma derrotabilidade dessa previsão para dizer, olha, por motivo de força maior, porque o fato do príncipe é duro de falar que é nesse caso, porque não é o Covid não é um ato do governo brasileiro, né? Então é um fato da natureza. Então, assim, seria uma questão de força maior, nós teríamos uma quebra ali dessa responsabilidade objetiva. Então eu gostaria que vocês comentassem essas decisões judiciais de prorrogação sobre essas duas óticas, né? Com objetividade, que o nosso tempo está acabando. Carlos, até para comentar sobre isso, me parece que tem uma consequência também que tem que ser avaliada em relação à questão orçamentária, né? Porque isso também gera um problema para os entes públicos, arrecadação. Quer dizer, eles também vão ficar privados aí desses recursos e eles têm os compromissos próprios aí da administração pública, né? Com servidores, as despesas recorrentes aí da administração pública, né? Então essas decisões que prorrogam esses prazos, e agora eu já vi decisões também permitindo que esses valores que não vão ser recolhidos agora poderiam ser incluídos em parcelamentos ordinários no futuro. Quer dizer, isso tudo vai gerar realmente uma perda grande de arrecadação, né? Sobre esse aspecto, Bruno, você tem razão, assim, ainda mais se você pensar que é nesse momento que o Estado mais precisa de dinheiro, né? Se é para combater a pandemia. Mas você tem razão. Mas eu gostaria de ouvi-los. Vamos lá. Só para dar um parênteses, acabei de ver aqui fiquei zapeando no Twitter, o governo de Minas Gerais já disse que, em razão da queda de arrecadação ocasionada pela pandemia, ainda não é possível anunciar o pagamento ou a escala de pagamento dos servidores públicos, né? Olha o reflexo aí que o Bruno colocou, né? A queda na arrecadação. Bem, mas a gente tem que focar um pouquinho nessa questão do direito tributário em si, né? Eu queria ouvir, eu não sei se você vai falar sobre outro aspecto desse tema, depois eu quero ouvir o Felipe, porque antes a gente estava discutindo a pauta, o Felipe ele tinha algumas ideias sobre a questão de estratégia, nesse caso, do ponto de vista do contribuinte, né? Mas vamos lá. Mas não, eu ia chamar o Felipe para justamente falar isso, né? Já que ele chegou um pouquinho depois, pra já entrar na conversa e
depois a gente já chega com os dois pés, né? Eu tô aqui só esperando ver o que acontece aqui pra dar o meu pitaco final. Pode dar seu pitaco já, Felipe. Vai, manda ver aí, a gente vai logo depois. Então, outro dia eu tava lendo uma reportagem que falava justamente em razão disso, né? Essa reportagem, ela trazia assim, qual é a melhor forma de realmente de se combater os efeitos econômicos de uma calamidade, né? Trouxe calamidade de forma genérica, mas lógico que esse aspecto da pandemia se enquadra. E é engraçado que as duas soluções dadas são completamente antagônicas, né? Uma delas é a redução de tributo. Embora a gente não tenha, de fato, aqui uma redução de tributo, né? Tem toda uma postergação que, eu não sei, eu tenho um medo que isso daí vai acabar virando um problema maior, né? Do que se simplesmente deixasse ser exigível agora. E a situação contrária, a solução contrária era justamente o inverso, né? Era aumentar a carga tributária. E a gente vê isso daí hoje, que eles estão falando em empréstimo compulsório, né? Empréstimo compulsório sobre grandes fortunas, contribuições sobre grandes fortunas, como forma de arrecadar dinheiro rapidamente. Ou criar, Felipe, desculpa te cortar, ou criar, né, a grande discussão aí dos partidos de esquerda, principalmente, de criação, finalmente, aí, do imposto sobre grandes fortunas, né? Tem a discussão do empréstimo compulsório, tem a discussão, que aliás seria um caso de criação, tem a discussão do imposto sobre grandes fortunas, tem gente discutindo o seguinte, que houve um subfinanciamento da saúde e que a CPMF, seja com a sigla que for, ela cada vez se faz mais necessária. Então a gente vai ter toda uma discussão realmente sobre o aumento da carga tributária que antes estava vedada a discussão, né, do ponto de vista político, e que agora eu acho que chegou de novo na ordem do dia. E o engraçado assim, as três grandes propostas que eu vejo de aumento de carga tributária, todas envolvem grandes fortunas, né? É o imposto, é uma contribuição destinada para a saúde e o empréstimo compulsório. Nesse caso, até o empréstimo compulsório ele estava meio que saindo na frente em razão da anterioridade, né? Por ser um empréstimo compulsório de calamidade, ele pode ser cobrado de imediato, até com uma previsão de 4 anos e tal. E eu achei até interessante o mecanismo que eles criaram. Ele incidiria sobre grandes fortunas, mas sendo cobrado uma única vez, né? Se definiria o que seriam as grandes fortunas tal, e cobraria um percentual sobre aquilo para fazer uma arrecadação rápida, para que aí o governo possa tomar medidas de fato, né? Não somente contra a pandemia, mas também em razão do impacto econômico que essa paradeira causou. Então, achei interessante isso daí, né? As duas soluções, né? Primeiro você posterga, ou a segunda justamente ao contrário, você sobe, né, uma carga para conseguir subsídio para o governo, para que o governo possa custear algumas medidas aí mais efetivas, né? Mas como eu estava dizendo no começo, eu sinceramente tenho um pouco de receio do que esse monte de postergação de obrigação tributária pode causar. Eu já estava até pensando nisso daí, eu fiz um raciocínio, eu não sei nem se meu raciocínio era simplista demais, né? Mas eu fiquei pensando na efetividade, porque olha só, geralmente eles estão postergando as obrigações de convencimento em março, abril e maio, né? Basicamente, os 3 meses. Isso. Aqui vence em março, foi fato gerador em fevereiro, né? Regra bem geral. Então a empresa foi lá, ela conseguiu operar, conseguiu receber, ou recebeu uma parte, tudo bem. Teria que pagar esse negócio agora em março, ótimo, não tem dinheiro, postergou. O que vai pagar em abril é decorrente de março, que já não tem operação, né? Ou uma operação bastante reduzida. Então, na verdade, assim, será que realmente vai ter alguma coisa para postergar? Isso é uma pergunta que eu me fiz, né? Tudo bem, a intenção de postergar é que a empresa mantenha um caixa para que ela possa pagar outras obrigações, né? Principalmente emprego. Mas eu fiquei na dúvida, me surgiu essa dúvida. Eu posso estar muito fora, né? Muito alienado aí de uma vivência econômica das empresas, tal. Lógico que nem todo mundo está parado, que tem bastante gente faturando. Mas acho que os grandes beneficiários dessa medida, muito provavelmente nem mesmo teriam imposto ou imposto muito reduzido para pagar nesse momento. Então, às vezes, as pessoas ficam falando, quero postergar. Então, postergar o quê, né? E aí vai ser o segundo ponto, né? Uma hora essa conta chega. Será que adianta você postergar para daqui 3 meses? Eu, sinceramente, acho que é muito pouco. Felipe, Felipe, eu acho o seguinte, eu concordo com o que você comenta sobre o aspecto técnico, mas me parece que diante das circunstâncias, o senso comum do empresariado de maneira geral é tirar problemas da frente, ou pelo menos postergá-los, né? Nós temos o contribuinte hoje de maneira geral, as empresas estão endividadas com bancos, têm problemas com fornecedores, os seus clientes podem romper contratos por conta de teoria da imprevisão, por conta de desequilíbrio econômico
financeiro dos contratos, tem a situação dos empregados, que você mesmo citou, e tem o fisco. Me parece que quando ele adota uma ideia de se valer do judiciário para postergar o tributo, ele quer tirar o problema do fisco da frente. Jogar lá para frente, seja só em relação aos 3 próximos meses, março, abril, maio, ou para quem consegue algo mais, jogar para o vencimento posterior ao encerramento do período de calamidade. Então, eu acho que está um pouco nessa linha, certo? Se ele conseguir renegociar com os bancos, ele vai atacar a questão dos fornecedores, depois ele vai tentar manter os contratos, né, renegociando os contratos. Então, eu acho que é meio que por aí que ele tem pensado. Esse é o raciocínio que tem norteado o empresariado de maneira geral. Ou seja, é uma coisa de cada vez, né, Edival? Jaqueline. Essa discussão que o Felipe levantou, me veio até que o Renato colocou em pauta lá, ele escreveu atuação empática. Eu não sei se era nesse sentido que você quis dizer ao mencionar ali na pauta, mas isso faz refletir a participação de nós, advogados, procuradores, né, aplicadores do direito, em relação a toda essa questão. Porque, ao meu ver, até por uma questão estratégica, nós temos que ter uma participação colaborativa. O que quer dizer? Não só atenção às questões jurídicas, todas essas informações de caráter jurídico, mas também em atenção a outros departamentos que envolvem nossos clientes, as empresas, enfim. Inclusive a questão financeira, né? Então, o que o Felipe comentou, que não sabe até que ponto isso vai chegar. É muito importante você analisar a questão do fluxo de caixa da empresa. Não adianta a gente discutir agora, brigar, gastar toda a energia para a postergação dos tributos, sendo que lá na frente, daqui 3 meses, a gente não vai ter, de qualquer forma, caixa para tanto, né? Então, realmente focar as nossas energias nas soluções eficazes, né? Porque a gente vê que houve um aumento do judiciário, né? Além de toda essa questão que nós estamos enfrentando, houve um aumento na demanda por essas discussões, ao meu ver, em alguns casos chega a ser irrelevante. Então, como sugestão também de discussão, além por exemplo, da portaria 212, que foi levantada, não ouvi falar nada em compensação de crédito, por exemplo, né? Ou também em relação àquela trava dos 30% do prejuízo. Imposto de renda, talvez seria até uma discussão mais relevante do que a simples postergação para lá da frente, daqui uns 3 meses, essa discussão toda se tornar irrelevante. Então, acredito que essa é a minha reflexão, né, em relação a esse assunto. Não sei se vocês iriam avançar, mais a questão técnica, enfim, mas que me veio à cabeça para nós refletirmos como atuantes do direito. Eu só queria acrescentar o seguinte, agora, o que eu acho que vai acontecer, tá? É um achismo meu, mas daqui 3 meses vai ser justamente o momento da recuperação, né? Vai ser quando as empresas vão espero, né, começar a faturar de novo, vão conseguir colocar as obrigações em dia, seja lá o que for. Eu acho que é a hora menos propícia ainda para se recolher um tributo. Eu acho que depois desses 3 meses, esses tributos, a grande maioria, não vão ser pagos. O que vai acabar vindo, na minha opinião, é um refis, né? Se não, um parcelamento um pouco mais vantajoso, alguma coisa nesse sentido. Isso sim, acho que seria mais efetivo para ajudar a colocar a casa em ordem, do que agora, nesse momento, simplesmente jogar para frente. Eu acho que ninguém vai ter dinheiro daqui para frente para conseguir pagar o que deixou de pagar agora. Felipe, só para complementar aqui o que o Felipe falou, e realmente jogar para 3 meses para frente, provavelmente essas empresas não vão ter condições de efetuar esses pagamentos. Um dos pedidos que eles têm feito em juízo é para que esses valores que não estão sendo pagos agora, durante esses 3 meses, sejam incluídos em parcelamentos futuros sem as penalidades de multa, só corrigidos pela Selic, que hoje está muito baixa, né, 3,75% ao ano. Então isso daria um fôlego para a empresa poder pagar esses tributos que deixaram de ser recolhidos agora de forma parcelada, aí até em 60 vezes, se for o caso. Isso realmente daria um fôlego para elas em fluxo de caixa. Então me parece que é um dos pedidos que estão sendo colocados aí na justiça. Bruno, você falou que as pessoas têm pedido o direito de parcelar, mas eu não consigo entender isso daí, porque o parcelamento já está na lei, qualquer um pode parcelar em 60 vezes. Não, talvez eu não tenha me expressado bem, Felipe. Seria o direito de incluir esses valores que não foram pagos agora num parcelamento ordinário, que logicamente já está previsto, sem os efeitos da mora, né? Sem a multa de mora. Entendi. Exatamente. Eu só estava querendo fazer um adendo aqui, quando o Bruno comenta que ele já avaliou algumas decisões judiciais que fundamentam com base no artigo 170, e parece que são normas muito mais programáticas do que instituição de regras. Eu acho que elas servem muito mais como elementos de interpretação para a obtenção desse direito do que uma regra que permita ali conferir um direito subjetivo que não está sendo conferido ao sujeito passivo da obrigação tributária. Não sei se vocês pensam da mesma forma. Mesmo porque não tem regra, né, Edival, agora, que dê
ter direito a esse tipo de benefício, né? Esse tipo de decisão. Bruno, os contribuintes eles vão achando os fundamentos na Constituição, né? Onde eles Bruno, podem pelo contrário, se for pegar mesmo o que está no Código Tributário Nacional, a regra é o contrário, não tem exceção. Né? Exatamente. Então você tem que ir por sobre princípios, de repente, constitucionais, dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho, né? Da livre iniciativa, para tentar, com isso, buscar fundamentos jurídicos para que possa haver alguma concessão de benefícios pelo Poder Judiciário. O fundamento que tem, que eu digo tem, que é o que é levantado, é a portaria do Ministro da Fazenda 12 de 2012. Edival, explica isso para o nosso ouvinte que está conhecendo o assunto pela primeira vez. Que portaria é essa? Ótimo. Em 2012, aí eu não tenho certeza se foi bem isso, mas me parece que em 2012, por conta de questões climáticas, de muitas chuvas que ocorreram no início do ano de 2012, várias cidades tiveram problemas e entraram em situações de calamidade pública, e por conta disso foi instituído uma portaria do Ministro da Fazenda, a portaria 12 de 2012, que conferiu o seguinte: ele estabeleceu que as datas de vencimentos de tributos federais administrados pela Receita Federal do Brasil, devidos por sujeitos passivos domiciliados em municípios abrangidos por decreto estadual que reconheça estado de calamidade pública, ficariam prorrogados para o último dia útil do terceiro mês subsequente. Em Minas Gerais, é isso que ele confere. E o imbróglio um pouco que existe em relação à aplicabilidade dessa portaria é em relação aos pressupostos de fato que ensejaram a sua instituição, que aí seriam esses fatos de calamidade pública de 2012, e o artigo 3º dessa portaria, que fala que a Receita e a Procuradoria expediriam atos necessários para a implementação dela, que seriam a indicação dos municípios abrangidos por essa norma de prorrogação. Atualmente, os contribuintes têm se valido desta portaria para poder dizer, olha, no meu estado, decretou estado de calamidade pública, eu sou um município abrangido por esse ente federativo, estou abrangido por essa calamidade pública, então a mim deve ser aplicado esse direito de prorrogar o vencimento do tributo. Essa é a grande discussão que se tem hoje no Poder Judiciário. Sobre os fundamentos utilizados pelos contribuintes, o que eu tenho visto em algumas das decisões, que os juízes têm aplicado uma decisão proferida pelo próprio STF, que garantiu ou deferiu medida liminar aos municípios para que não pagassem ou suspendessem ali as parcelas relativas aos contratos de consolidação e refinanciamento da dívida pública por 180 dias. Então, esse também ali tem sido, na verdade, um argumento utilizado aí em algumas decisões. Ou seja, essa isonomia. Se eu faço com que o Estado, o ente federado, não pague a sua dívida com a União, o contribuinte também não precisaria quitar a sua dívida por enquanto com a União, poderia então diferir o pagamento dos tributos. Bem, pessoal, com isso a gente vai partir para o encerramento. Na verdade, só gostaria de dizer o seguinte: além de tudo isso, nós tivemos alguns efeitos tributários aqui. Um efeito tributário principal, decorrente da pandemia, que foi o fim da discussão da reforma tributária até segunda ordem, né? Então, a reforma tributária, que era um assunto da ordem do dia, agora se tornou completamente secundário. E realmente, o Congresso já disse que não vai debater nenhuma proposta de emenda à Constituição enquanto a situação não voltar à normalidade, fora a emenda do orçamento de guerra, que a gente já comentou. Pessoal, então agora vamos dizer um tchau, agradecemos a todos os ouvintes, pedimos que vocês se cuidem nesse momento, tá? Nós também estamos aqui, né, apreensivos com esse momento, mas torcendo para que tudo se resolva o quanto antes. Vamos lá, pessoal, deem um tchau aí pros ouvintes, Elvio, Felipe, Henrique, Edival, Bruno, Jaqueline. Pessoal, tenho aí todos bons momentos em isolamento social, por enquanto, né, até que tudo isso passe. Um grande abraço, espero vê-los novamente em próximos episódios, né, compartilhar aí desse nosso estudo do direito tributário. Um grande abraço. Pessoal, grande abraço. Aproveitem bastante esse período de quarentena. Vou fazer um jabá interno muito rápido, Carlos. Ouçam o nosso episódio aí sobre pautas tributárias de alto impacto. Episódio 12 é interessante para momento pós-quarentena, viu, pessoal? Então, vale aí a dica. O jabá interno pode, Edival, sempre.
Manda bala. Bruno? Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência. É um prazer estar aqui com vocês. Conte com a gente nesse momento de dificuldade. No que puder ajudar com informação, com discussão, nós estamos aqui para compartilhar. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Um abraço, obrigado pela audiência e vamos torcer para que tudo isso se resolva o mais rápido possível, né? Que todos nós possamos voltar aí à rotina e todo mundo retornar à sua vida normal. Valeu, obrigado. Jaqueline? Pessoal, muito obrigada pela audiência. Aproveito para fazer o convite para nos seguir nas redes sociais, no Facebook, estamos no Instagram, no LinkedIn, no Twitter. Muito obrigada e até a próxima. Um grande abraço e até mais, gente. Até uma próxima. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.